Olá, Câmara de Campinas retoma sessões ordinárias. A criação dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde está prevista para votação. E o vereador quer mais guichês para pagamentos nos shoppings. Tudo isso você confere agora no Câmara Notícia. A Comissão de Defesa do Consumidor quer guichês para pagamentos de estacionamento em dinheiro em todos os pisos do Iguatemi e leva o caso ao PROCON. Motivada por diversas denúncias e reclamações encaminhadas por consumidores, a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, presidida pelo vereador Sidão Santos, do PROS, foi ao Shopping Iguatemi para averiguar queixas de que o empreendimento reduziu significativamente o número de caixas para pagamento do estacionamento em dinheiro, o que estaria causando prejuízos e desconfortos aos clientes. Tinha muita reclamação, de alguns shoppings da cidade, como a Galeria, o próprio Shopping Campinas, o Iguatemi, que era questão de estacionamento, um shopping gigante daquele tamanho tinha 2 guichês para cobrança do estacionamento, Aonde um senhor de idade, uma senhora com sacola tinha que se deslocar, andar aí quase 800 metros dentro do shopping para ir pagar, para poder pegar seu carro. Sidão conta que falou com a coordenadoria do shopping, que admitiu a existência de um grande número de reclamações no sistema de atendimento ao cliente. O vereador, então, comunicou o problema ao PROCON. Tem problema, e cobrou, e o shopping, o PROCON vai fazer uma fiscalização forte e vai cobrar para que esses shoppings respeitem o consumidor, Eu acho que é o mínimo, Peraí, pô. Eu acho que cada andar, se você tem 3 pavimentos, cada andar tem um guichê de recebimento, Não deixar ali para o cliente, ou ele coloca sem parar, ou ele vai e paga no cartão, Ninguém quer ficar usando o cartão para pagar um valor pequeno, R$6, R$5, não quer. Das 19 reclamações no site Reclame Aqui em relação ao Shopping Iguatemi Campinas, 10 são sobre a falta de mais estrutura no estacionamento aos clientes, entre eles a falta de guichês. O vereador destacou que a conversa agora está entre PROCON e o shopping. Aí agora está uma discussão lá agora entre o PROCON, e os shoppings, Não houve multa, não houve. O PROCON está levando na questão da boa-fé. E já está em vigor a lei municipal, que reduz de 72 para 3 dias a liberação de alvará de construção para projetos de edificação familiar e comércio de pequeno porte. A aprovação responsável imediata, mais conhecida como ARI, agiliza o processo de liberação de alvará para a construção de residência familiar, comércio e serviços de até 500 metros quadrados e prédios institucionais, como igrejas, clubes e escolas de até 1.000 metros quadrados. Um alvará que demorava até 72 dias para ser liberado, agora passa a ser disponibilizado em apenas 3 dias. Agora nós mudamos isso. O engenheiro assinando, o dono da obra assinando, que ele está fazendo um projeto de acordo com as normas da prefeitura, ele paga as taxas e em 3 dias ele tem um alvará de execução na mão dele para começar a obra. Nós vamos dar a boa fé, Nós vamos, ao invés de você, por uma pessoa que fez coisa errada, penalizar todos, nós vamos tratar a todos com o princípio, com a presunção de que a pessoa está falando a verdade, que ela está tendo boa fé. Aqueles que depois, na fiscalização, forem pego em desacordo, eles terão penalidades mais pesadas. De acordo com o prefeito, esta é uma lei economicamente boa para a cidade de Campinas, principalmente neste momento que o país vive. Quando nós fizemos essa lei, quando começamos a pensar, a gente pensou também do lado econômico. E agora isso reforça ainda mais, porque a construção civil é um dos ramos de segmentos que mais aquece o mercado de trabalho. Então são 2 coisas boas. Primeiro, a pessoa não precisa ficar esperando um tempão na prefeitura. Segundo, aquece para pedreiro, para encanador, para eletricista, para todas as profissões do mercado de trabalho e da construção civil. A aprovação responsável imediata não se aplica no caso de projetos que exijam uma movimentação
muito grande de volume de terra ou apresente obstáculos que necessitem de licenciamento ambiental. Os técnicos da prefeitura vão poder se dedicar a projetos maiores, né? Lembrando que tudo isso que nós estamos falando são edificações residenciais ou comerciais de pequeno porte, né? Aqueles empreendimentos grandes construções que têm licença ambiental, esses continuam seguindo o mesmo rito. Mas aí vai ter mais gente para trabalhar nisso, mais técnicos à disposição. E para tirar dúvidas da população a respeito do novo processo de liberação de alvará, técnicos da Prefeitura vão estar disponíveis para atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4h30 da tarde, no segundo andar do Paço Municipal. E uma empresa 100% brasileira com sede em Campinas lança café em cápsulas para concorrer no setor do produto em monodose. Dados da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, mostram que de 2013 para 2014, o mercado de cápsulas cresceu 52,4% em volume e 55,5% em vendas, alcançando os 660 mil quilos de café e 90,8 milhões em receita. Atualmente, existem mais de 60 empresas que investem no nicho chamado de monodose. Há um ano, esse número não passava de 8. Este crescimento se deve também à quebra de patente da marca Líder em 2013, que permitiu a expansão das vendas de cápsulas genéricas. De olho nesse mercado, a Café Canecão, sediada em Campinas, lançou neste mês o seu café gourmet em cápsulas. Com um investimento de R$100 mil, a empresa terceirizou o encapsulamento do produto e iniciou a comercialização com 20 mil cápsulas por mês. A meta é atingir 100 mil mensais até o início de 2016. Neste novo segmento, a empresa pretende fazer com que as pessoas que adquiriram a marca Líder e pararam de usar suas máquinas voltem a utilizar o produto. A gente pretende ter as nossas cápsulas disponíveis no maior número de pontos de vendas possível, tá? E muitas pessoas que compraram máquinas e acharam que o consumo era exageradamente excessivo para o seu orçamento, hoje ele tem opções mais baratas, mais econômicas e ele pode realmente resgatar. Tire a máquina da caixa, traga para a cozinha, traga para a copa, que agora você tem a opção de um excelente café com preço mais competitivo. Apesar da crise econômica por que passa o país, a empresa 100% brasileira, que atua há 53 anos no mercado de café, continuará a fazer investimentos. Nós temos aí a economia passando por um momento difícil, mas as empresas, principalmente a indústria, ela não pode parar. Nós temos os nossos lançamentos que já estavam previstos e temos outros ainda para o futuro. E nós temos que acreditar que crise todas elas passaram e essa vai passar uma hora também e nós vamos estar com os produtos, uma linha de produtos maior para atender cada vez melhor o consumidor. E a partir deste sábado, 1º de agosto, o valor dos cartões de Zona Azul será reajustado em 9,3%, passando de R$ 3,20 para R$ 3,50. Distribuídas entre o Centro e o Jardim Guanabara, Campinas possui mais de 1.900 vagas regulamentadas para estacionamento Zona Azul. Vale lembrar que estacionar de forma irregular nessas vagas, sem o cartão, é considerada infração leve, com 3 pontos na carteira e multa de R$ 53,20. Na primeira semana após o recesso, a Câmara vai realizar a votação final dos projetos que criam os distritos do Ouro Verde e Campo Grande. Veja. São mais de 430 mil habitantes, 240 mil só no Ouro Verde e 190 mil no Campo Grande. Os 230 bairros reunidos nessas duas regiões, em breve, devem virar distritos. Os projetos de lei terão as votações finais na sessão da próxima quarta-feira, 5 de agosto. A autoria é do presidente do Legislativo, Rafa Zimbaldi, mas a medida recebeu ainda coautoria de outros 20 parlamentares.
O processo foi longo. Esse processo iniciou uma discussão em 2009 aqui na Câmara, mas esse processo já vem desde 1996, né, com a própria população, com as lideranças da região Ouro Verde e da região do Campo Grande. Inicialmente foi um debate sobre a emancipação dessas duas regiões, depois veio amadurecendo e a transformação em distrito. Então nós iniciamos aqui com uma comissão de estudo, onde nós fizemos, junto com o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, que é ligado à Secretaria de Planejamento, todo um trabalho, tanto na região do Ouro Verde quanto na região do Campo Grande, definido, tendo o parecer favorável do IGC e da Secretaria de Planejamento, nós demos andamento no processo eleitoral em si, porque isso dependeria de uma requisição de 1% do eleitorado da cidade de Campinas, requerendo um plebiscito, né? E aí nós fizemos todo o processo formal junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Depois nós aprovamos um outro projeto aqui na Câmara, também porque a Câmara tem que autorizar a realização desse plebiscito. E aí nós aprovamos também, todo esse processo foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral e foi realizado as eleições o ano passado. Nas eleições gerais de 5 de outubro de 2014, os eleitores de Campinas aprovaram a criação do Distrito do Ouro Verde por 54,15% dos votos válidos e do Campo Grande por 53,84%. Rafa Zimbaldi lembrou ainda que ele foi responsável pela Frente Única em defesa da criação dos dois distritos. Nós fizemos a campanha, eu fui responsável, fui presidente da Frente Única em defesa da criação desses dois distritos e a população aprovou. E agora nós fomos notificados pelo Tribunal Regional Eleitoral da homologação dessa eleição e aí nós estamos dando sequência no processo formal, que é criando a delimitação daquilo que foi aprovado nas eleições. Rafa Zimbaldi explica que, na prática, o projeto de lei delimita as áreas desses dois distritos. Na verdade, além da criação do distrito em si, cria a delimitação, que foi tudo aquilo que foi objeto da comissão de estudo e foi objeto da eleição, do voto, onde a população disse o sim pela criação do Distrito do Ouro Verde do Campo Grande. Os projetos de lei que vão transformar Campo Grande e Ouro Verde em distritos ainda devem passar por segunda discussão na Câmara. O presidente Rafa Zimbaldi, autor dos projetos, adianta que as subprefeituras já estão sendo preparadas, mas que para isso não será necessária a contratação de novos funcionários. Os já existentes no Executivo serão realocados para as funções. Discutindo já com o prefeito Jonas, ele já está dando andamento nisso, porque é muito importante, porque a criação do distrito obrigatoriamente precisa ter a criação da subprefeitura. E a ideia com a subprefeitura, essas duas subprefeituras, faça a descentralização de serviços, ou seja, leve os serviços para a região do Ouro Verde, para a região do Campo Grande, para que a população não tenha que atravessar a cidade para resolver os seus problemas. E mais do que isso, também além da descentralização de serviços, a descentralização de funcionários sem criar cargo, isso é muito importante, e o prefeito Jonas tem entendido e tem colocado muito isso, porque não vai ter criação de cargo, e sim descentralização dos funcionários já existentes, e com o distrito existem outros benefícios que podem ser adquiridos junto ao governo do estado, como por exemplo o batalhão do Corpo de Bombeiros, o cartório, a batalhão da Polícia Militar. Então são conquistas que, como distrito, a região pode buscar. Essas mudanças já começaram a acontecer. No Campo Grande já foi instalada uma unidade do SAMU para atender aquela região. Isso mostra que a cidade necessita dessas descentralizações. Hoje a cidade não é mais uma cidade tão pequena como era antigamente, em 1996, mas a cidade cresceu. Hoje, com mais de 1 milhão de habitantes, nós precisamos ter essa descentralização de serviços. Outra preocupação do presidente é com a segurança das duas regiões, e ele destaca a instalação da segunda delegacia seccional. A segurança pública é muito importante, porque tem se debatido e principalmente na região do Ouro Verde tem sido apontado pelo Ministério da Justiça como uma área
de chance do jovem cair no mundo do crime. Então é importante levar mais segurança para aquela região, mais atendimento do serviço público para que a população seja atendida. Rafa Zimbaldi finaliza falando ainda do papel fiscalizador que a Câmara vai desempenhar também na instalação dos 2 distritos. Com a aprovação desses 2 projetos, nós vamos acompanhar a instalação da subprefeitura, né, e depois também cobrar o Estado e o governo federal para que leve mais investimento para essas 2 regiões que praticamente representam metade da cidade de Campinas. São mais de 500 mil habitantes nessas 2 regiões. Os projetos serão votados na sessão da quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 6 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Na segunda-feira, os vereadores votam 5 projetos. Os detalhes você pode ver no site da Câmara, no endereço campinas.sp.leg.br. Taxistas protestam em Campinas contra a utilização do aplicativo Uber, que consideram uma disputa desleal com os permissionários regulamentados. Na manhã dessa sexta-feira, centenas de taxistas se reuniram no sindicato da categoria no bairro Bonfim em uma manifestação contra os motoristas não regulamentados que fazem o transporte de clientes através de aplicativos. O vereador Jairson Canário acompanhou de perto o movimento e disse que a Câmara já está trabalhando para evitar o transporte clandestino na cidade. Apresentamos um projeto de lei na Câmara, que é o de número 238, que proíbe qualquer tipo de transporte individual na cidade de forma irregular, como é o Uber. O transporte individual regularizado na nossa cidade é os taxistas, tanto é que é pouca cidade no Brasil que tem uma frota do jeito da deles. O vereador explicou ainda em que fase está o projeto de lei apresentado. Por isso que nós estamos convocando a categoria, porque ela passa por comissões. Depois ela vem para a legalidade, depois para mérito e depois para o prefeito sancionar. Mais de 100 taxistas de Campinas percorreram as principais avenidas da cidade em um protesto contra o aplicativo Uber. A categoria considera o uso do aplicativo uma concorrência desleal, por se tratar de uma carona em carro particular e remunerada. Rubens Fernandes, que é taxista há 16 anos em Campinas, disse que já é possível sentir os reflexos dos prejuízos. O meu faturamento, eu trabalho no Shopping Dom Pedro, já caiu 30%, entendeu? Então, quer dizer, ainda não chegou em Campinas, isso é só os que estão vindo de fora. Você imagina quando chegar aqui em Campinas essa Uber, aí vai lascar tudo, cara, nós vamos ficar numa situação difícil. De acordo com o presidente da Associação dos Taxistas, essa ação realizada pelos motoristas é um apelo contra o aplicativo. Hoje é um dia histórico, um marco para a cidade de Campinas, porque a categoria reúne contra o Uber, esse aplicativo que vem fazendo transtorno e dando muito trabalho em outras capitais. E nós, nessa manifestação, estamos dizendo não a esse aplicativo na cidade de Campinas. Para o presidente do Sindicato dos Taxistas, os motoristas irregulares podem trazer riscos aos usuários. E nós hoje estamos colocando para a população que isso é um perigo para a população, porque os táxis de Campinas, eles têm vistoria, eles fazem renovação de alvará e de cotax, nós passamos por uma rígida fiscalização nos pontos, e eles? Após o encontro dos profissionais na sede do sindicato, eles saíram em carreata pela cidade e passaram em frente à INDEC, onde através do carro de som pediram apoio do secretário de Transportes. O protesto só terminou quando chegaram à prefeitura e depois de uma longa espera, uma comissão subiu para pedir apoio ao vice-prefeito Henrique Magalhães. O Câmara Notícia fica por aqui, até a próxima.